A paz do Senhor Jesus esteja convosco, esteja no teu lar. Estamos aqui reunidas mais uma vez para tratar o tema curando as feridas emocionais. Já falamos, identificamos quais são essas raízes da rejeição, já vimos as causas e consequências que causam essas raízes. Qual é a nossa percepção, né, com relação a essa rejeição? Quais são os tipos de muros e padrões de proteção que nós mesmos levantamos contra essa rejeição, para que ela não chegue a nos ferir, né, a continuar nos ferindo. E hoje nós vamos trazer o tema manipulação e controle. Nós estamos trabalhando o livro da autora Joyce Meyer, A Raiz da Rejeição. Nós aqui, juntamente com as mulheres que fazem parte do Ministério Zera, as intercessoras também. E para iniciar este momento, esta reunião, nós queremos convidar a nossa irmã Cleuma para fazer a oração inicial, e eu agradeço a presença de cada uma de vocês, sejam muito bem-vindas. Irmã Cleuma, pode iniciar a oração. Amém, amadas. Vamos agradecer a Deus por mais um momento, por mais uma oportunidade que Ele nos deu no dia de hoje. Oh Deus Pai Todo-Poderoso, glória e graça nós te damos por este momento, por esta oportunidade, de mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome. Que o Espírito de Deus vivo nos oriente, nos direcione, que não sejamos nós a falar, mas que seja o Espírito Santo, Pai. Senhor, eu entrego esse momento nas Tuas mãos. Capacita cada irmã que estiver à frente, cada irmã que irá falar. Que não seja ela, mas que seja o Espírito Santo a nos direcionar. Que essa palavra seja uma semente, Senhor. E tudo quanto nós ouvimos possa fluir dentro de nós. Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Que seja somente o Espírito de Deus vivo em nós, nos orientando, nos direcionando, Papá. Senhor, eu te agradeço, te glorifico por tudo quanto o Senhor ainda vai fazer nesse momento. Te agradeço porque essa palavra irá transformar as nossas vidas, Senhor. Pai, eu te agradeço por tudo e entrego tudo nas tuas mãos. O Senhor, que o Espírito de Deus vivo esteja no controle de tudo quanto nós vamos falar, de tudo quanto nós vamos ouvir no dia de hoje. Que o Senhor possa arrancar, tirar toda a distração, tudo aquilo que não confessa teu nome e tudo aquilo que não vem de ti. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos, que seja somente para a honra e glória do nosso Deus. Glória e graça nós te damos por este momento e por esta oportunidade. Te agradeço e te glorifico por mais um dia. Glória e graça nós te damos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Hoje comigo está a nossa irmã Maria de Jesus e nós vamos destrinchar esse tema, manipulação e controle. O que é manipulação? O que é esse controle? Por que muitas vezes ou nós nos tornamos controladores ou somos controlados? No dicionário, significa o quê? Manobrar ou influenciar de forma astuta ou errônea. Controlar ou conduzir de forma hábil para um proveito pessoal. Controlar alguém é pecado. Esse é um tipo de feitiçaria. Como assim, irmã? Sim, a autora traz isso. E nós sabemos que controlar alguém é pecado. Mas o ato, a forma de controlar é um tipo de feitiçaria, porque a pessoa não consegue sair daquele controle, daquela, né? É como se você estivesse segurando a pessoa. E o controle, ele é um princípio da feitiçaria. E Satanás opera por meio da manipulação e do controle. Por quê? Se Satanás consegue controlar-nos através da manipulação e controle, ele consegue te deixar dentro de um labirinto. E por mais que você tente sair desse labirinto, você não consegue, porque você está ou sendo manipulado ou está sendo controlado. Deus, ele nunca vai nos forçar a algo sem que nós lhe demos o consentimento. Deus não vai forçar a Maria, não vai forçar a Miriam, não vai forçar a Samba, não vai forçar a Joelma, não vai forçar a Cleuma, a irmã Fátima, não vai forçar nenhuma de nós sem nós darmos o consentimento. Por quê? Deus nos fez e nos deu o livre-arbítrio, não é? Então,
se nós convidarmos e dermos permissão para Deus trabalhar, tratar nas nossas vidas, ele faz ali o que precisa, ele nos orienta, ele nos guia, mas precisa do nosso consentimento. Então, Deus quer nos orientar, Deus quer nos guiar, e ele só nos controlará somente se nós, continuamente, diariamente, lhe der permissão para fazer isso. A Joyce, ela traz aqui, né, e que nós possamos aplicar isso em nós também. Por exemplo, ela diz assim, cada vez que Deus diz para ela, Joyce, eu quero que você faça isso. Mas Deus também pode falar comigo ou com você, dizendo, Miriam, Maria, eu quero que você faça isso. O que nós devemos fazer e falar? Senhor, eu concordo. O que o Senhor quiser, Deus, é isso que eu quero. Normalmente a gente não faz isso, né? A gente fala tanto de, Senhor, seja feita a tua vontade, mas na hora de fazer, na hora de ser direcionado por Ele, orientado por Ele, guiado por Ele, muitas vezes a gente vai pelas nossas próprias decisões, né? A gente tenta controlar ali as nossas vontades em vez da vontade de Deus. E quando nós viemos fazer, como a Joyce disse aqui, Senhor, eu concordo. O que o Senhor quiser, Deus, é isso que eu quero, eu entrego ao Senhor essa área da minha vida. É você dar o controle total daquela área da sua vida que está precisando. Imagine se Jesus, naquele momento em que ele estava sentindo toda aquela angústia, aquela sensação de eu não quero passar por isso, mas ele disse, não seja conforme eu quero, mas conforme o Senhor quer. Então, seja feita a tua vontade, Pai. A minha vontade era, se possível, passasse de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E é o que nós temos que fazer. Nas áreas em todas as áreas da nossa vida, não é só numa área, mas em todas as áreas da nossa vida que precisam ser limpas, precisam ser curadas, precisam ser tratadas. Precisamos dar o total controle da nossa vida para Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Porque os pensamentos e os sonhos e os planos de Deus, para mim e para você, são maiores e vão além do que nós imaginamos ou possamos imaginar. E são melhores. Deus nunca nos forçará a fazer algo sem que cada um de nós lhe demos o consentimento para fazer isso. Agora vamos ver do outro lado. O diabo, inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, ele não veio para fazer algo diferente disso. Ele não se importa com a sua vontade, ele não se importa se você está dando ou não o controle para ele só quer uma brecha. E quando ele acha uma brecha na nossa vida, é uma forma dele nos controlar, é uma forma dele controlar aquelas áreas ou aquela área da nossa vida, porque nós abrimos brecha. E tudo que ele quer é encontrar uma maneira. Se ele encontrou essa maneira, ele vai agir ali de uma forma para nos controlar, para nos manipular, para nos fazer sair do caminho, do propósito a qual Deus nos chamou. Então, como é que ele faz? Ele vai controlar-nos por meio de poderes demoníacos que vêm contra a nossa mente. A própria Joyce Meyer tem um livro chamado Campo de Batalha da Mente. Eu aconselho vocês, se puderem, ler esse livro. Ele foi um divisor de águas quando eu comecei a trilhar um pouco antes, né, de trilhar esse caminho do autoconhecimento aí, do desenvolvimento. E foi um dos livros em que eu falei assim, nossa, então todos esses pensamentos contrários, esses pensamentos negativos, esses pensamentos que me reduzem a achar que eu não sirvo, que eu não me encaixo, que eu necessitava tanto da aprovação dos outros, e a opinião dos outros é que fazia com que o meu dia fosse bom, né? E aí eu comecei a ler o livro da Joyce Meyer, esse outro livro dela, Campo de Batalha da Mente. E ela trata isso com muita profundidade, né? Esse tema,
que o inimigo ele lança setas na nossa mente, e essas setas que ele lança, se nós não estivermos vigilante e orando, e nos submetendo a Deus, nós não conseguimos resistir a esses pensamentos. Não digo que hoje esses pensamentos, alguns desses pensamentos ainda não vêm. Eles vêm sim. Vêm essas setas, vêm os pensamentos que, por que eu estou pensando nisso? Mas agora eu posso dizer que sei combater. Se vem esses pensamentos, em nome de Jesus, já repreendo em nome de Jesus, eu não quero pensar nisso, já mudo o foco e começo a ressignificar os pensamentos negativos, ou os pensamentos contrários ao que a palavra de Deus diz a meu respeito. Então, ou ele usa essa forma de lançando os pensamentos na sua mente, ou ele usa pessoas. Lembrando que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Nossa luta não é contra pessoas, mas o inimigo vai usar pessoas para nos desmotivar, para nos machucar, para nos ferir. É uma forma de agressão, né? O ato de usar as palavras pejorativas. Então, ele vai usar, sim, por meio de outras pessoas, talvez até por meio daqueles que nós amamos, aquelas pessoas que estão mais próximas a nós, tipo filhos, marido, os nossos parentes, os nossos familiares, né? As pessoas que estão próximas, aquela pessoa fala assim, eu amo essa pessoa, mas a pessoa não vigiou e aí ela lança uma palavra que te fere. E se você não estiver blindada, com as suas emoções blindadas, você acaba pegando essa ofensa e aí você pega aquilo e começa a nutrir essa ofensa que vai gerar outros tipos de males ao seu corpo e à sua mente. Aqui nós falamos da parte da manipulação, né? Que ele manipula, ele controla, e agora vamos entender o significado do controle. O que significa controle? A definição de controle significa dirigir. Eu até coloquei uma figura aqui de alguém sendo, né, controlado mesmo, é como se fosse um boneco. Significa dirigir, influenciar, restringir, regular, refrear, exercer autoridade ou tentar impedir essa pessoa de fazer algo. Também significa fiscalizar com duplo registro. E nesse quesito aqui, a Joyce traz, né, um exemplo em que ela saiu para comprar algumas coisas e ela tinha um valor X, aquela meta X para gastar naquelas compras. E ela levou uma amiga. Aí essa amiga, ela fala, olha, é o seguinte, eu tenho X para gastar, eu não posso sair desse orçamento. E você vai me ajudar, você vai anotar também as coisas que eu comprei e eu não posso passar desse valor. Então, junto com essa amiga, ela fez as compras dela, ela tinha o registro do que ela estava gastando e essa amiga também estava anotando. Então, quando ela terminou de fazer a compra, que ela foi ver, vamos ver se eu alcancei, né, se eu ultrapassei a meta que eu tinha definido para gastar nessas compras, ou se eu consegui me controlar. E aí, ela e a amiga dela faz ali essa lista paralela, né, comparando os registros finais da compra. O que ela quis trazer nisso? É que há dois registros, são duplo registro. O que muitas vezes acontece nas nossas vidas é que nós temos pessoas à nossa volta que são usadas de certa forma, em que elas ficam trazendo para você os registros das coisas erradas que você fez. Tipo, você já esqueceu aquela situação, mas o diabo usa N situações em que fica, olha, tipo, eu tenho um controle, eu tenho um registro do que você fez lá no verão passado, né? Você fica sem saber como lidar com aquela situação, se você tiver ainda essa raiz da rejeição muito aprofundada em você e não foi tratada ainda. A Joyce também traz a história, né, um relato de uma das filhas dela que sai sempre para fazer compra com ela, e a filha dela, quando ela escolhe uma coisa, a filha dela fala assim, não, mãe, isso não concordo, não gosto dessa cor, eu não gosto desse modelo, e aí a Joyce sempre cedia. Até um dia que foi exatamente nesse momento em que ela começou a escrever, né, que ela estava escrevendo esse livro aqui, A Raiz da Rejeição, porque Deus estava tratando ela naquele momento. Por que ela cedia sempre?
a opinião da filha dela. Não que a filha dela seja uma pessoa controladora, uma pessoa manipuladora, nada disso. Mas é como ela tinha a raiz de rejeição, ela não queria fazer com que a filha dela se sentisse... ela queria ali passar, né, agradar. Não, filha, tudo bem, eu concordo com você, mas não concordava. Por quê? Por que isso? Porque a Joyce, até a gente estava falando na outra reunião, né, Maria? A Joyce, ela conta a história dela, a vida dela foi bem sofrida, né? Ela foi criada por um pai que abusava dela. Abusava dela. E o pai dela tinha uma personalidade muito forte, muito controladora. Ele era uma pessoa que dominava, né? Manipulava todos, não só ela, mas manipulava todos na casa. Então, se ele decidia o que ele queria comer, era aquilo que todo mundo tinha, todos ali da casa tinham que comer. Ela fazia de tudo para que o pai dela não ficasse irado, porque se ele já tinha essa tendência de ser uma pessoa controladora, uma pessoa que domina ali o ambiente, que manipula, que tem que ser do jeito dele, é uma pessoa rígida, uma pessoa que como se fosse um coronel, né? Tipo, tem que impor a vontade dele, é a vontade dele que prevalece. Não podia deixar essa pessoa irada, porque senão vai sobrar para todo mundo, principalmente para ela, naquele momento. Então, isso foi criando nela o quê? Essa raiz da rejeição durante boa parte da vida dela, até ela conseguir romper e limpar, né? Porque se as raízes, porque o problema de uma árvore muitas vezes não são os frutos, mas sim a raiz dela precisa ser tratada a raiz para que a árvore possa dar bons frutos. Okay? Então, a Joyce aqui fala que ela tinha essa raiz da rejeição que precisava ser tratada nela. Então, ela gastou a maior parte da vida dela tentando fazer e manter o pai dela feliz, evitando enfrentar o medo, a rejeição e o descontentamento. Porque quando eu falo isso por experiência própria também, quando uma pessoa tem essa raiz da rejeição muito latente nela, ela não quer confronto. Ela vive com aquele certo medo, não, eu preciso agradar, eu preciso fazer o que a pessoa está pedindo. Mesmo que não seja da vontade dela, ela acaba fazendo, e aí vai cedendo. Como ela não confronta, como ela não evita enfrentar, né? Ela evita enfrentar, ela não vai para o confronto, e ela não age com descontentamento, a pessoa acha que está tudo bem. Então, assim, não precisa de o diabo nos controlar totalmente, porque ele pode facilmente usar outra pessoa para fazer por ele. Uma pessoa que nem mesmo tem qualquer mal intento na mente. Olha que interessante, não precisa ser... ele lança a seta. A pessoa que está te controlando, muitas vezes ela nem percebe que está te controlando. Ela não está fazendo aquilo por maldade, digamos assim, né? Algumas vezes. Por maldade. Mas, aquela pessoa que tem a raiz da rejeição, como ela não confronta, ela não resiste, aí ela vai sempre ceder, sempre ceder. Muitas vezes, e a Joyce fala aqui que ela deixava sempre a opinião da filha dela controlar ela, quando ia para escolher roupa, até que ela deu um basta. Não, eu vou escolher isso aqui, eu vou escolher porque eu gosto dessa cor, eu gosto desse modelo e sou eu que vou usar. Aqui não quer dizer que você não vá ouvir a opinião dos outros, você pode ouvir a opinião dos outros, mas ela não vai definir a sua vida, não é? Porque fulano de tal disse assim, olha, você está muito linda com essa roupa, seu corte de cabelo está lindo desse jeito. Aí você só vai usar daquele jeito, mas aquilo não te agrada, não te alegra, entende? Muitas vezes, aqueles que têm um terrível medo da rejeição se casam com alguém com a vontade forte, que é o caso da Joyce aqui, ela casou com o Dave, né? E o Dave era uma pessoa muito, ele é uma pessoa muito segura, e ela sempre se sentindo, né?
que até a Nívia trouxe aqui, a percepção dela de forma equivocada: meu marido não me ama, ele não me ama mais, porque ele saiu para jogar golfe e me deixou aqui. Mas ela não passou, não falou o que ela precisava, né? A pessoa não vai também imaginar o que o outro está querendo. Então, você precisa falar claramente: olha, eu quero que você passe um tempo comigo, eu queria sair com você, né? Aqui falando de casais, né? Muitas vezes, aqueles que têm um terrível medo de rejeição se casam com alguém com a vontade forte. Eu creio que Deus coloca essas pessoas juntas. Mas sabe por quê? Porque você nunca vencerá o medo do homem se não for forçado a confrontá-lo e a enfrentá-lo. Esse medo da rejeição, esse medo de querer, eu preciso agradar todo mundo, você precisa enfrentar esse medo, você não precisa agradar todo mundo. O único que você precisa agradar e obedecer é Deus. Você vai aceitar a opinião das pessoas? Sim. Se elas vierem para edificar? Sim. Mas a sua base precisa estar sempre na palavra. O que a palavra de Deus diz a teu respeito? É isso que é o verdadeiro para você. Também tem outra questão que ela traz aqui, é que quando nós, como pais, estamos passando por esse momento, temos em nós essa raiz de rejeição, os nossos filhos parece que é como se fosse uma luzinha acesa, que eles percebem que os pais, que a mãe, que o pai, tem essa raiz da rejeição neles, e essas crianças, esses filhos, eles nascem com a vontade determinada. Mas sem eles perceberem, sem que eles queiram, eles começam meio que controlar o ambiente da casa. E os pais, eles cedem, acabam por ceder à vontade dessa criança, eles não têm esse pulso de dizer não, né? Na hora que tem que dizer não. Nem tudo para os nossos filhos a gente vai dizer sim, tem que ensinar os nossos filhos a entender que quando é não, é porque é para o bem deles, né? A gente já aprendeu e já estudamos com relação a isso nos estudos anteriores, tratando, né, as emoções na perspectiva dos filhos, falando a linguagem do amor deles. Então, assim, muitas pessoas que têm uma raiz de rejeição têm filhos com vontade determinada. E aqui na figura mostra uma mãe, né? E ela tem 2 filhos. Então, os 2 filhos aqui estão falando alguma coisa que... Mas ela vai ceder, ela acaba cedendo. E a menos que essa mãe lide com seus próprios medos de enfrentar, os seus filhos vão sempre controlá-la. O que nós precisamos em tudo isso? Nós necessitamos de equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Equilíbrio na área profissional, equilíbrio na área sentimental, emocional, equilíbrio nos seus relacionamentos, equilíbrio. Portanto, há necessidade de equilíbrio. Você não deve ficar irado com isso e começar a dizer para todos à sua volta, né? Agora eu sou uma pessoa que não vai aceitar a opinião de ninguém. Não vou dizer, não tente me dizer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu quiser, isso não é da sua conta. Você não vai ser grosseira também com a outra pessoa. Por quê? Você não sabe como é que está essa pessoa, pode ser que essa pessoa que está te controlando, te manipulando, né, de certa forma ali, ela também tem um tipo de raiz de rejeição. Então, você vai ter equilíbrio de ouvir a opinião da pessoa, ouvir atentamente a opinião da pessoa, e se for para o seu benefício, para a edificação da tua alma, da tua vida, você segue o conselho. Se você vê que aquilo não que é só a opinião da pessoa, né? Mas mantenha o equilíbrio, você não vai ficar brava com todo mundo por causa disso. Mantendo o equilíbrio necessário, nós devemos ter equilíbrio, porque sem ele, nós ouvimos a mensagem de que gostamos e nos inclinamos para esse lado. Ou então ouvimos outra mensagem e nos inclinamos para o outro lado. O equilíbrio é
Eu ouço um lado, eu ouço outro lado. Você não fica como a onda do mar, né? Indo de um lado para o outro. Não estou dizendo que que nunca nós devemos ouvir a opinião dos outros ou nunca devemos tentar agradar as outras pessoas. Agradar as outras pessoas é bom também, mas não sempre, tá? Por isso que a parte do equilíbrio aí é manter esse equilíbrio na nossa vida. Não quer dizer que é para você se rebelar contra tudo e contra todos, tá? Não é isso. Por quê? Você também não vai ficar mantendo um registro paralelo com relação à vida das outras pessoas e que elas tenham esse registro paralelo com relação à sua vida. Não é errado esperar a aprovação dos outros ou obter um olhar de aprovação. Aqui tem uma situação de uma mãe com a filha, né? Um olhar de aprovação ou, né, esperar a aprovação de alguém. Obrigado, parabéns, nossa, você conseguiu, tal. Mas o que é errado é você, porque não recebeu aquela aprovação, você começa a desmoronar como se precisasse e necessitasse daquilo. Eu preciso que minha mãe olhe o que eu fiz, né? Eu preciso que o meu marido veja o que eu fiz. Aí, se você não recebe aquela aprovação, você desmorona, como se não tivesse tal coisa, né? Você conquistou tal coisa, se alegre. E se os outros se alegrarem com você, amém por isso. Se eles não se alegrarem, você continue feliz, tá? Porque você conquistou. Glória a Deus. Então, agradeça, louve e exalte a Deus, porque você conseguiu. Não precisa necessariamente esperar essa aprovação do outro. Então, um desafio que eu quero lançar para vocês aqui é que você comece a resistir a algumas das coisas às quais você tem se dobrado. Se dobrado no sentido de a necessidade de aprovação dos outros, eu preciso dessa necessidade, eu preciso da aprovação de fulano, de ciclano, porque senão a minha vida não segue em frente. Então, você vai resistir a essa vontade de ceder, né? A essa necessidade, tá? Porque dobrar-se vai fazer você infeliz. E se você não receber o que você está querendo naquele momento, a menos que seja você fazer a vontade de outra pessoa para receber uma forma de aprovação dela, você também não vai conseguir ceder às vontades de Deus para a sua vida. Que venhamos refletir no que diz Romanos 8:2. Romanos 8:2 diz assim: se eu deixar a sua opinião se tornar lei para mim, então estarei vivendo debaixo da lei do pecado e da morte. Isso é pecado para mim porque eu não estou seguindo o quê? O Espírito Santo. A opinião do outro tem mais poder sobre a minha vida e a sua vida do que a vontade de Deus para a nossa vida. Então, o que o pecado produz em nós? O pecado produz em mim morte. Não é que nós vamos cair assim, não. Eu segui a opinião da pessoa como se fosse lei, e a opinião dela era tudo que eu precisava, e aí no outro dia você vai morrer. Não é isso, tá? Não estou dizendo que você vai cair prostrado e morrer, mas você vai sofrer as consequências das coisas relacionadas com a morte. O que é isso? A primeira coisa que nos é roubada e mata em nós é a alegria. Isso matará a minha alegria, isso matará a sua alegria. Então, não deixe a opinião dos outros se tornar lei para você. Porque se você viver debaixo da lei, do pecado e da morte. Ok? O inimigo das nossas almas, como descrito lá em João 10:10, diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas nós ficamos com a segunda parte, que Jesus veio para nos trazer. Ele nos diz que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, para que nós tenhamos vida e possamos desfrutar dessa vida abundante. Então, a vida abundante com Cristo é você ter
ativado dentro de você todas as virtudes do fruto do Espírito Santo: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e o amor. E agora eu passo a palavra para Maria, que vai estar dando continuidade a esse tema. Boa noite, amadas. Paz do Senhor. Deus é maravilhoso, Miriam. Eu aprendi tanto com esta passagem da raiz da rejeição, né? E eu aconselho as irmãs a lerem mesmo. Leiam este livro, muito bom. Por que eu digo isso? Porque nós, às vezes, temos essa raiz da rejeição e acabamos não dando conta. Né? E ao ler esses capítulos, eu pude me lembrar de muita coisa que eu passava, né? Era raiz de rejeição que estava em mim e não me apercebia disso. E quando fui lendo, eu disse, meu Deus, olha, eu passei por isso, não sabia que era uma raiz de rejeição que estava em mim, né? Mas graças a Deus, nós quando estamos em Deus, o que é podre, como a Bíblia diz, o que é podre vai ficando para trás, porque nós somos transformados de dia em dia, graças a Deus que nós temos Deus. Então, Miriam, coloca aí o nosso slide e vamos continuar. Como ajudar alguém com raiz de rejeição? Né? Como eu já disse, que às vezes nós nem damos conta que estamos com uma raiz de rejeição e pensamos que é outra coisa. Às vezes os demônios da nossa vida somos nós mesmos, que nós temos Deus que nos revela todas as coisas. Então, quando você ama Deus, quer ajudar outros a sair da escravidão da raiz da rejeição. O que você pode fazer, porque quando a pessoa tem Deus na sua vida, sente-se diferente, sente uma paz e sente-se livre de muitas prisões em que a pessoa estava e conseguiu sair, e que essas prisões muitas das vezes são espirituais, mas você começa a sentir então uma paz, você diz, não, eu estou diferente, né? E tem que haver diferença, sim, entre aqueles que são nascidos de novo e aqueles que não são. A Bíblia mesmo nos diz isso. Então, a primeira coisa, para ajudar alguém que está numa raiz de rejeição ou que está em raízes de rejeição, porque muitas das vezes são tantas, primeiro, não corrija com ar de superioridade, mas façam com gentileza e humildade. Né? E o segundo ponto é ajude a tomar suas próprias decisões e respeitar as opiniões delas. Mesmo que não sejam como as suas, você pode ajudá-las a ouvir a Deus. E isso é um ponto primordial, porque nós cristãos, quando vamos para ajudar alguém, já não somos mais nós só. Somos nós na companhia do Espírito Santo. Até porque é Ele que vai falar através de nós. É Ele que nos guia em todas as direções. É Ele que permite que nós abrimos a boca e aconselhamos essa pessoa. Então, o próprio poder de Deus, o próprio poder do Espírito Santo é que vai tocar no momento em que nós estivermos a falar com essa pessoa. Então, vem aí a maravilha de Deus, o milagre de Deus. E muitas das vezes nós não precisamos estar atrás dessa pessoa ou estar a conversar com esta pessoa dias e dias, meses e meses, como é o Espírito Santo que comanda, que conhece, ele vai fazendo o seu trabalho. Nós só precisamos nos disponibilizar, né?
assim dizer. Graças a Deus. Graças a Deus que nós temos um Pai maravilhoso. Glória a Deus. Então, certamente você não pode gastar toda a sua vida apenas andando nas pontas dos pés para não machucá-los, porque isso o colocaria em escravidão, mas você pode exortá-los, pode edificá-los, pode encorajá-los. Quando eles fizerem algo bom, não ignore. Elogie-os, porque eles precisam de bastante encorajamento. E nós, abrindo um parênteses aqui, nós já falamos das necessidades emocionais dos nossos filhos, dos filhos, e acontece muito com os nossos filhos quando erram, e nós, em vez de procurar encorajar naquilo que eles fizeram bem, nós acabamos juntando tudo e dizer para eles palavras que colocam eles para baixo. E isso não é bom. Nós devemos saber encorajá-los. Eu falo de filhos como pode ser de um colega, de um irmão, de uma irmã em Cristo, enfim, saber elogiar, até porque o nosso Deus é maravilhoso, é aquele Pai que, uau, ele fala umas palavras tão bonitas para nós. Ele nos põe no colo, ele diz que nos ama, ele diz que quem somos, imagem e semelhança dele, que nós somos especiais, que somos a menina do olho dele. Enfim, ele fala tanta palavra linda que deixa o nosso coração todo derretido. Então, por que não nós fazemos isso para alguém que está com uma raiz de rejeição, né? Procurar elevar ao ponto alto que essa pessoa tem, aquilo que ele faz de bom, e encorajá-lo naquilo. Isso vai fazer com que essa pessoa mude completamente e veja que é uma pessoa especial, que é uma pessoa de valor. Glória a Deus. Graças a Deus que temos um Pai que nos ajuda. E se você tem autoridade sobre essa pessoa e tem de corrigi-la, use Gálatas 6:1 como orientação. Vai à Bíblia e exorta o irmão com essa palavra. Porque o Gálatas aqui, o Gálatas 6:1, diz: irmãos, se alguém é surpreendido numa conduta incorreta ou pecado de algum tipo, vocês que são espirituais devem corrigir, restaurá-lo e reintegrá-lo sem qualquer senso de superioridade e com toda a mansidão, permanecendo atentos a si mesmos, para que vocês também não sejam tentados. Graças a Deus. Então, aqui a resposta de Deus. Nós podemos estudar essa mensagem e quando tivermos que orientar a pessoa e entregarmos essa mensagem ou esse versículo para que essa pessoa vá meditando. Abrindo aqui um parênteses, eu quando comecei a buscar a face do Senhor, a pessoa fica perdida, enfim, e a nossa líder é aquela mãezona que cuidava de nós, e ela deu-me uma passagem do 1 João, que fala sobre confessar pecados, e ela disse que eu tinha que ler todos os dias aquela passagem, aquele capítulo. E assim eu fui fazendo. E aquilo trouxe um direcionamento tão bom. E não importava, eu fui obedecendo, né? Não importava se tinha que trabalhar, se estava atrasado, eu tinha que ler a passagem todos os dias. Então,
quando nós encontramos alguém que nos passa uma orientação, principalmente se for uma mulher de Deus, um homem de Deus, enfim, alguém que nós conhecemos bem e sabemos que pode nos orientar em qualquer situação, obedeça mesmo e vai fazendo. Eu fui fazendo tudo quanto ela foi me orientando a fazer e o meu crescimento foi acontecendo. Fui conhecendo a Deus. É claro que continuo conhecendo, né? Mas foi bom, porque naquela altura eu sentia-me mesmo perdida, não sabia nada sobre Deus. Glória a Deus, graças a Deus, vamos ser obedientes. Então, resistindo à tentação de ser controlador. Por que as pessoas tentam controlar as outras? Medo de ser ferido é uma das razões. É fácil desejar ser livre, de permitir que outros nos controlem, mas é um pouco mais difícil resistir de controlar outras pessoas se você caiu nessa armadilha. Graças a Deus. Eu sei que muitos de nós já passamos por isso. Ou já fomos controladores, ou então já fomos controlados. E eu, infelizmente, também já passei por isso. Já fui controlada. E deixa eu dizer que na altura em que eu estava a passar por isso, eu não dava conta que estava a ser controlada. E só dei conta. Deus é maravilhoso, porque Deus, às vezes, nós estamos em situações difíceis que nós não conseguimos enxergar, mas Ele é tão Pai nosso, tão Pai amoroso que Ele é, que Ele que vê tudo, sabe tudo, Ele nos livra. E no momento do livramento, nós às vezes pensamos que estamos a perder algo, mas lá à frente você valoriza aquilo que Deus fez na sua vida. Foi o que aconteceu comigo. Eu estava num relacionamento de 6 anos e nós estávamos prestes a fazer o noivado, mas do nada terminou o relacionamento. E foi difícil para mim, eram 6 anos, nós mulheres somos o que somos. Mas, passado algum tempo, eu comecei a sentir liberdade. Comecei a sentir-me em paz. Comecei a sentir... É triste, né? Tristeza, mas ao mesmo tempo estava feliz, estava alegre, estava... E eu não conseguia entender por que estava assim. Mas, ao longo do tempo, eu disse, puxa, se fosse adiante, ou se Deus permitisse que eu fosse adiante naquele relacionamento, eu seria uma mulher muito sofredora, muito sofredora. Não sei se estaria viva até hoje. Mas eu dou graças a Deus que Ele me libertou daquele cativeiro do controlador. É pecado, como a irmã Miriam disse, controlar alguém ou ser controlado é pecado. Eu estava no pecado e não estava a enxergar isso. Graças a Deus que nós temos Deus. Esse foi um caso paralelo meu, né? Não estou a dizer que todos os homens são assim. Nós podemos, sim, ultrapassar muitas situações com homens nesse sentido, orando, né? Entregando tudo nas mãos do Senhor, e que Ele sabe sempre o melhor para nós. E Ele é que dá o resultado final. Amém, amados? Glória a Deus. Então, controlar a vida de outras pessoas é um trabalho árduo. Sinto que tenho muito a fazer para cooperar com Deus com relação ao meu envolvimento com outras pessoas. Essa é a autora do livro que está a dizer isso, a Joyce. Não quero interferir na vida de ninguém, não quero me intrometer nas coisas dos outros. Tenho o suficiente para me preocupar comigo mesma. Essa é a autora a falar, então.
E quando uma pessoa foi controlada ou é uma controladora, os espíritos envolvidos entrarão em batalha, mas seu desejo para operar na santidade e nos caminhos de Deus prevalecerá. Foi o que aconteceu comigo. Resista ao diabo com a palavra. O nome e o sangue de Jesus, a palavra de Deus, tem poder em si mesmo. E é uma espada de 2 gumes com a qual combatemos o inimigo. E eu nem sabia que Deus estava a combater comigo, por mim. E Ele livrou-me, libertou-me do controlador, graças a Deus. Deus seja louvado, amado. Então, assim nós falamos um pouco sobre como ajudar alguém que está numa situação como esta, que está a carregar uma raiz de rejeição, ou se calhar tem ali e não dá conta sequer. Então, que Deus nos ajude. E o Provérbios 3, 7, Provérbios 3, versículo 7 e 8, está a nos dizer o seguinte: não se julgue mais sábio do que os outros. Respeite e tema o Senhor e afaste-se do mal. Isso dará saúde ao seu corpo e o refrescará por dentro. Glória a Deus. Devemos sempre, sempre depender do Senhor e ouvir os seus ensinamentos para nós sabermos o que fazer, qual direção seguir. Glória a Deus. Deus seja louvado. Então, amadas, vamos orar com base nisso, com base no que acabamos de ouvir, com base do que o Espírito Santo trouxe para nós hoje, conforme está escrito na palavra do nosso Deus. 1 Tessalonicenses 3, versículo 12. Tem aí uma oração linda. 1 Tessalonicenses 3, versículo 12 e 13. E diz assim: que o Senhor os faça crescer e transbordar no amor uns para com os outros e para com todos, assim como nós transbordamos de amor por vocês. Assim o Senhor fortalecerá os seus corações e fará com que vocês se tornem puros e isentos de culpa diante do nosso Deus e Pai. Quando o nosso Senhor Jesus voltar com todo o seu povo santo. Graças a Deus. Deus seja louvado, amados. Obrigado por esse momento glorioso na presença do Senhor e das irmãs. Eu desejo uma noite abençoada para nós e que sejamos filhos livres, libertos, curados do nosso Pai. Que vamos dar sequência, então, àquilo que o Senhor começou. E Ele conta conosco para nós darmos sequência do trabalho de Deus aqui na Terra. Amém? Nós somos embaixadores de Cristo. Não viva mais na escravidão, não viva mais na raiz da rejeição, mas que sejamos livres. Livres, porque nós somos livres. Eu ali vi uma palavra que diz que o Senhor é a fonte da nossa alegria. Que o Senhor seja a fonte da nossa alegria todos os dias das nossas vidas. Amém, amados? Eu passo a palavra para a irmã Miriam. Vamos orar, amados. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Senhor, por esse momento. Te agradecemos e te louvamos por cada mulher que esteve conosco, cada pessoa que irá ouvir, Senhor, essa palavra, este estudo, que elas possam entender que a parte de controlar não provém de ti, Pai. A
parte da manipulação não provém de ti, que elas possam combater conforme a tua palavra diz, que possam resistir ao diabo, mas antes de resistir às afrontas do inimigo, que nós possamos nos submeter à tua vontade, ao teu senhorio nas nossas vidas. Aleluia. Que nós não venhamos nos julgar, ser mais sábios do que os outros, mas possamos respeitar e temer ao Senhor, para nos afastar de todo o mal, Pai. E isso dará saúde ao nosso corpo, nos refrescará por dentro. Porque é o Senhor que nos faz crescer, é o Senhor que nos faz transbordar no teu amor uns para com os outros. Se não é o Senhor que nos dá este amor, não tem como nós transbordarmos na vida dos outros. Senhor, se por um acaso, Pai, nós fomos controlados e nos deixamos ser controlados durante boa parte da nossa vida, nos ajude, Senhor, a resistir este medo, que nós possamos confrontar e resistir essa necessidade da aprovação dos outros, Pai. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a sermos como Cristo, a vivermos como Cristo. E Jesus nos ensina tantas coisas, a sermos mansos e humildes de coração, a sermos amorosos e bondosos, mas em nenhum momento nos mostra na tua palavra que Jesus deixou ser controlado. Então ajude-nos, Pai, que nós não venhamos nos julgar, ser mais sábio que os outros, não, mas que possamos respeitar e temer ao Senhor acima de todas as coisas, que possamos nos afastar do mal, Pai. Ajude-nos, Senhor, a resistir às tentações, ajude-nos a resistir à tentação de controlar os outros. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus. Nos fortaleça, fortaleça os nossos corações. Faça com que nós, cada um de nós, que os nossos digníssimos esposos, os nossos filhos, cada mulher que está aqui, cada pessoa que está orando juntamente comigo, Pai, faça com que nós tornemos puros e isentos de culpa diante do Senhor, Pai. Nós confessamos diante do Senhor todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, e reconhecemos que se não é o Senhor na nossa vida, nós já teríamos perecido. Pai, que nós possamos te glorificar em todas as situações da nossa vida, em todas as situações, Pai. Em todas as áreas da nossa vida, que nós possamos glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por cada mulher, obrigado por cada família aqui representada, obrigado, Senhor, pelo ministério de intercessoras, obrigado por cada mulher que faz parte do ministério Ezer. Obrigado, Senhor, por cada esposa que ora, por cada guerreira de oração que tem se levantado para esse novo tempo, para chamar a existência da tua palavra, declarando o que o Senhor já disse a nosso respeito, a respeito das nossas famílias. Nossa família, nossa vida é do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos mais aqui. Obrigado, Pai, por cada livramento, obrigado pelo fôlego de vida, obrigado pelas curas, pelas restaurações. Obrigado, Pai, por cada coisa que aconteceu no nosso dia e o Senhor foi glorificado. Ajude-nos, Senhor, ajude-nos a vencer cada batalha que tivermos que enfrentar. E o Senhor nos diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Então, todo medo seja dissipado agora, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Nos inunde, Pai, com teu amor. Nos inunde com teu amor para que possamos vencer essa raiz de rejeição. Limpa-nos, Pai, de dentro para fora. Nos transforma, Pai. Muda tudo que precisa mudar em nós, tira tudo que está sujo e ajude-nos a identificar o que é para nós fazermos, qual é a nossa parte nisso, Pai. Em nome de Jesus, Pai, liberta-nos das algemas que muitas vezes nós mesmos temos colocado em nós. Nos liberte-nos de nós mesmos e que possamos cumprir o teu querer, a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Pai, que cada uma de nós possamos entender o teu agir e o teu manifestar em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, liberte aqueles que se encontram em cadeias, em prisões emocionais, em nome de Jesus. Cure, Senhor, cure todas as feridas emocionais. Limpa todas as feridas e que cicatrize para que não doa mais, em nome de Jesus. Nós quebramos agora, em nome de Jesus,
todas as raízes de rejeição, todo tipo de manipulação, todo tipo de controle, todo tipo de muro que temos levantado, em nome de Jesus, nós quebramos agora, nós destruímos esses muros que nos afastam de Ti, que nos afastam das pessoas, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida da Joelma, pela vida da Maria de Jesus, te agradeço pela vida da Samba, da Cleuma, da Gleide, te agradeço, Pai, pela vida da irmã Fátima, pela vida da Dionísia, pela vida da Núria, Pai. Eu te louvo e te agradeço, porque o Senhor aqui nos sustenta. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que possamos te louvar em todas e qualquer circunstâncias, Pai. Toda e qualquer circunstâncias. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir. Que o Senhor cresça e nós venhamos diminuir em tudo, Senhor, em nossas vidas, que possamos testificar a manifestação da Tua glória, a manifestação da Tua glória nas nossas vidas, assim eu oro. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, amadas? Amém. Glória a